que começou aqui. Começou? Vou fazer aqui uma apresentação, enquanto acho que vai carregando, mas me parece que entrou mesmo aqui já não fez. Bom, então, pessoal, boa tarde. Acredito que estejamos aí vamos falar com algumas mamães. Sim. Meu nome é Carla, sou advogada. A minha área de atuação, ela é mais de direito imobiliário, consumidor. Então, eu resolvi chamar a doutora Gisele Santos, que ela é presidente da comissão da OAB aqui de São Caetano sobre direito educacional. Então, para tirar dúvidas realmente, né, das famílias, além de ser advogada, antes de tudo, sou mãe, tenho crianças no grupo infantil e no Fundamental 1, e nós estamos tendo realmente muitas dúvidas, né, sobre todo esse período de pandemia, crianças afastadas das escolas, aulas online, temos a questão do infantil, que tem uma característica diferente, né, ainda não sabe lidar com essa tecnologia. O fundamental, ele tem acesso à tecnologia, mas nós temos período de alfabetização, temos questões financeiras também que acabam sendo discutidas nos grupos, e aí eu achei melhor, não ficar sem informação, né, e o melhor de nos passar informação é realmente alguém da área. Então, a doutora Gisele, que vai nos auxiliar aí nesse bate-papo. Doutora Gisele, se pudesse se apresentar, né, para a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite. Também sou mãe. Meu filho mais novo está no ensino médio, os dois mais velhos na faculdade. Mas vivo esse problema todos os dias, trabalhando e como mãe também, né? Eu sou advogada, sou especialista em direito educacional e direito e relações do trabalho, e sou presidente da Comissão de Direito da Educação da OAB de São Caetano do Sul. E agradeço muito essa oportunidade. É um tema muito pertinente, muitas dúvidas têm chegado até a gente, e essa oportunidade que você também dá para as mães tirarem todas essas dúvidas, e não só as mães, existem professores, né, mantenedores de escolas que também têm alguma dúvida ou outra pontual, então vai ser bem válido. Agradeço muito. Então vamos lá. Gisele, uma das questões, né, eu acabei tentando compilar um pouco das discussões que eu tenho travado aí com as mães nesses grupos de WhatsApp, né, que é onde a gente vem se comunicando. E em relação ao ensino infantil, a idade obrigatória para ter crianças matriculadas, qual que é a idade obrigatória no infantil? Então, antigamente a gente não tinha idade obrigatória no infantil, né? Isso foi uma inovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e alterou também o dispositivo constitucional, que fala a respeito da idade obrigatória para matrículas a partir de 4 anos de idade. Então, o infantil, a idade de corte, que a gente chama, é 4 anos, completos até 31 de março, tá? Do corrente ano. Então, essa criança que está dentro dessa faixa etária, ela é obrigada a estar matriculada numa instituição, seja ela particular ou pública, mas existe essa obrigatoriedade. E no caso, por exemplo, essas famílias que estiverem passando por necessidade, né? Então, eu tenho, por exemplo, no caso de ensino particular, esse pai que optar em tirar essa criança da escola por uma questão financeira, como que ficaria a situação? Ela poderia estar tirando essa criança da escola por uma questão financeira? E como que ficaria isso? Isso a idade de 4 anos, né, no caso. Então, para crianças com mais de 4 anos, a gente tem orientado da seguinte forma: lógico que ninguém é obrigado a ficar contratado, e isso é um princípio do nosso, né, ordenamento jurídico. Ninguém é obrigado a ficar contratado a ninguém. Se você está com dificuldades financeiras, tentou uma negociação
com a escola não conseguiu um feedback positivo e tem a necessidade dessa transferência, a gente aconselha que se faça a transferência, sim, mas para uma escola pública. E, inclusive, o secretário da Educação de São Paulo, ele tem falado sobre alternativas para absorver esses alunos que vêm das escolas particulares exatamente por conta dessa perda de renda, desse período de pandemia que os pais estão vivendo. Mas, assim, o importante é nunca deixar a criança sem a matrícula. Se não consegue pagar, optam pelo cancelamento do contrato, né, que façam a transferência, porque mesmo nesse período eles estão fazendo a transferência online, né, existe uma plataforma de transferência. Eu aconselho que procurem a delegacia de ensino da região, né, ou um posto da Secretaria da Educação, para que possa ser orientado em qual escola aquela criança pode ser matriculada, que esteja mais perto. Geralmente, infantil e educação fundamental, anos iniciais, eles são suportados pelo poder público da prefeitura. Então, a gente tem que ver em São Caetano como que seria feito isso, no ABC, mas existem algumas escolas públicas estaduais, sim, nessa faixa etária, mas a maioria é da prefeitura. Então, procurar a delegacia de ensino e ver qual escola que está absorvendo isso, mas nunca deixar sem a matrícula. Né? Porque pode gerar uma consequência para os pais, que deixarem essa criança sem finalizar o ano matriculada, no caso. Exatamente. É o que a gente fala sobre a questão da evasão escolar, né? O pai, ele pode ser responsabilizado criminalmente, né, administrativamente, com a abertura de um processo administrativo ali junto ao Conselho Tutelar, e civilmente, combinando até na perda do poder familiar. Então, assim, é um processo um pouquinho delicado, né? Porque o mantenedor da escola particular, ele tem uma obrigação legal pelo ECA. O ECA diz que ele tem a obrigação de informar o Conselho Tutelar no caso de evasão escolar ou de faltas acima do limite legal. Então, o mantenedor tem essa obrigação de informar. Então, por exemplo, aquele pai que deixa simplesmente, vamos esperar acabar esse período de pandemia para ver como que vai ficar, e acaba não acatando as orientações da escola no sentido de participar das aulas, de aferir a presença da criança, também pode entrar nesse perigo da evasão escolar para crianças acima de 4 anos. Tá. E no caso, por exemplo, existe alguma regra, alguma coisa que o poder público esteja falando referente à escola, porque nós temos aí esses decretos, né, dizendo de quarentena, de isolamento, mas foi feita alguma norma específica direcionada para a questão de escola que realmente não pode ter aulas? Tem alguma coisa sobre isso? Especificamente aqui no estado de São Paulo, como que funcionou o fechamento das escolas? Vou falar de uma forma um pouco mais rápida para a gente entender. No dia 16, acho que foi de março, se eu não me engano, o Dória, ele emitiu um decreto 64862 de 2020, e esse decreto falava sobre a suspensão gradual das aulas nas instituições públicas e particulares, gradual do dia 16 ao dia 18. E na próxima semana já entraria, no dia, se eu não me engano, 23, a obrigatoriedade do fechamento total das escolas. Então, no estado de São Paulo, a gente ainda está sob a égide desse decreto estadual, né? Então, existe sim uma norma emanada do poder público para observação tanto das escolas particulares quanto públicas, quanto ao fechamento total das escolas e a suspensão das aulas presenciais. Até por isso, teve uma adaptação da Secretaria da Educação, né, um acordo com as escolas particulares e as escolas estaduais, que hoje também já fazem essas aulas online, disponibilizam essas aulas online. E no caso, mas não teve nenhuma orientação se as escolas teriam que entrar nessas aulas online? Existe sim. Tá. Existe. A Secretaria da Educação, já com base nesse decreto, se movimentou com todas as entidades sindicais, né, e órgãos de classe
para que pudessem chegar num bom senso de como seria durante esse período. Por quê? Em março, a gente tratava a pandemia como se ela fosse acabar no final de abril ou no início de maio, e nós estamos aí com uma prorrogação do Estado até o dia 31 de maio, quiçá até junho, né? E uma ameaça de lockout aí por parte do poder público. Então, o que a Secretaria da Educação fez? Ela fez uma deliberação. O número dessa deliberação é 177 de 2020 e falou sobre essa possibilidade de como tratar esse período de pandemia. As aulas deveriam ser tratadas nesse período de pandemia. E ela fala especificamente sobre as alternativas fora do ambiente escolar. Eu até destaquei aqui uma parte da deliberação que eu achei muito importante, que fala assim: compreensão de que as atividades escolares não se resumem ao espaço da sala de aula, que deverão as escolas reorganizar os seus calendários nessa situação emergencial, podendo propor, além da reposição de aulas de forma presencial, a realização de atividades escolares não presenciais. No artigo 2º, ainda ela fala sobre a garantia do mínimo, né, de carga horária que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas que a escola poderia utilizar-se de todos os meios alternativos. E dentre esses todos os meios alternativos, ele especifica impressão de documentos, né? Então pode os materiais serem impressos, as atividades serem impressas, mandadas por e-mail. Então pode também utilizar-se dos meios tecnológicos para fazer essas aulas online. Então as aulas online estão amparadas legalmente, portanto válidas, né? E lógico que tem algumas regras a serem seguidas com relação a tudo isso, né? Guardadas as devidas proporções, as aulas estão válidas sim. E todo o material que está sendo disponibilizado pela escola, inclusive as aulas, elas vão ser homologadas junto à Secretaria da Educação, para com dois vieses, na realidade. O primeiro deles, lógico, é para comprovar que teve o cumprimento desse ano letivo, das 800 horas, né, anuais. E outra para comprovar também por parte da escola como segurança de que o serviço foi prestado, né? Entendi. E isso serve também para o infantil. Infantil, então, essas aulas online que eles estão fazendo para as crianças de 4, 5 anos, então também serve como aula realmente dada, vamos dizer assim. Isso vai ser computado. Sim. Vai ser computado sim. Teve uma MP federal que falou sobre uma flexibilização de tudo isso. Então, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala qual que é a obrigação da escola? Obedecer às 800 horas anuais, divididas em no mínimo 200 dias. Teve uma MP, se eu não me engano é 934 de 2020, que o governo federal ele não tirou esse limite mínimo de 200 dias. Então, na verdade, a escola consegue adaptar o seu calendário de forma diferente, mas as 800 horas têm que ser obedecidas. E o interessante dessas aulas online, e o que a gente sempre orienta, tanto os mantenedores das escolas que estão disponibilizando esse material, o pessoal do pedagógico, que produz esse material de uma forma tão, assim, excelente, diante de tudo isso que a gente tem visto, da urgência, eles tiveram que se adaptar do dia 16 para o dia 18. Foi uma coisa assim, uma comoção nas escolas, porque tem escolas que também não tinham essa infraestrutura. O que a gente sempre orienta é o seguinte: gravar as aulas, né? Por exemplo, elas são disponibilizadas ao vivo. Eu oriento que elas sejam dadas no horário das aulas. Então, tinha um horário que foi homologado junto à Delegacia de Ensino, à Secretaria da Educação no início do ano. Obedecer aquele horário, obedecer aquela carga horária, né? Se você for substituir por alguma atividade, que seja tudo comprovado, né? As escolas, elas têm que comprovar também a presença dos alunos, né? Para que você possa amanhã ou depois homologar a presença, ferir faltas, esse tipo de coisa e outras sanções. Por quê? O que tem se discutido muito é: o ano letivo 2020 está perdido? Se a gente considerar dessa forma, como mãe, eu já vejo um prejuízo muito grande. Porque, por exemplo, meu filho está no terceiro médio.
Se eu considerar esse ano letivo perdido, ele vai perder 1 ano da vida dele. Então, a gente tenta de todas as formas, essa parceria é muito legal entre as mães e as escolas, para que a gente possa, juntos, efetivar, homologar tudo isso, para que tenha validade jurídica, para que nossos filhos não tenham esse prejuízo desse ano, né? Até porque a gente não sabe até quando vai. De repente, volta em junho, foram 2 meses perdidos, né? Sim. Então, a gente sabe que existe essa flexibilização aí de 2, 3 meses, que podem ser repostos. Então, guardados os casos específicos, por exemplo, às vezes tem família que não tem recursos, né? Isso que eu te pergunto. Que não tem recursos audiovisuais. Então, por exemplo, não tem computador em casa. Se bem que hoje o celular é uma sala de aula, né? Então, assim, abre lá o Google Escolar, que hoje em dia a plataforma Google está sendo usada por muitas escolas. Existem outros aplicativos, outros softwares, mas às vezes a pessoa não tem um celular, não tem uma internet boa, todo mundo divide a internet, que agora a gente está trabalhando em casa, né? E diante de tudo isso, eu acho que tem que ser analisado no caso concreto, né? Então, a escola disponibilizar as atividades e, de repente, prometer uma reposição de aula lá na frente. Afinal de contas, ela se comprometeu em ministrar aquele conteúdo. Sim. Se o consumidor não está conseguindo absorver por conta de uma deficiência, ou a escola supre aquela deficiência, ou ela promete que vai repor lá na frente. Né? Tá. Então, isso até que eu ia te perguntar, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 filhos e tem eu e meu marido. Então, quer dizer, se eu tivesse que atender, e os meus 2 filhos estudam de manhã, então, se eles ficassem em aula, e mais eu e meu marido trabalhando, eu precisaria ter 4 computadores, né, ou 4 celulares, então, às vezes, realmente, você não consegue atender, né? E aí, o pai que não consegue, então, atender isso, então, seria dessa forma que você está falando, a escola, ou ela teria que suprir de alguma forma, porque aí não é uma evasão escolar, no caso, é uma situação que eu não consigo atender. Mas aí, existe até um termo de entendimento entre o PROCON e o CIESP, e eles albergaram isso, e eu achei muito legal, porque faltou falar sobre isso, né? As autoridades foram deficientes nisso, e eles dizem assim, ó que interessante, no artigo 4, o consumidor somente poderá recusar o ensino à distância na hipótese de não possuir infraestrutura, devendo, nesse caso, a instituição apresentar uma outra forma alternativa. Mas aí o consumidor tem que provar que ele não tem infraestrutura para isso. Olha aí o trabalho todo que as mães vão ter que ter. Então, de repente, dar uma adaptada, às vezes é melhor do que você ter que discutir isso lá na frente. Né? Sim, porque você não está tendo nem, às vezes, comunicação, né? Então, como que vai adaptar ou a escola te atender? Fica realmente um pouco difícil. Agora, você falou de prazo, né? Então, a gente tem uma carga horária que tem que ser cumprida dentro do ano letivo. Sim. Você chegou a fazer uma conta até quando a gente poderia ficar sem aula que daria para repor? Você fez essa análise ou não? Não fizemos. Até porque a gente não sabe com o que a gente está lidando. Se a gente está lidando com um trimestre perdido ou se a gente está lidando com um semestre perdido. Eu acho que, na realidade, a gente só vai conseguir fazer essa conta depois que tudo normalizar. Olha, para você ter uma ideia, até a questão do Enem está sendo discutida, porque abriram prazo para o Enem até o dia 22, as inscrições, né? E como vai ser feito o Enem virtualmente, né? E os alunos que não estão acessando o conteúdo vão ter prejuízos lá na frente. Então, toda essa conta eu acho que a gente vai conseguir fazer lá na frente depois que a tempestade passar, com certeza. E aí? Então, vamos entrar um pouquinho na questão financeira. Nós temos, vamos falar por etapas. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Porque nós temos, por exemplo, o ensino do integral. Então, o integral, deixa eu só voltar uma questão aqui. Você falou que seria ideal eu fazer a aula durante o meu
período que o meu filho estuda. Então, por exemplo, minha filha estuda de manhã, então eu teria aula de manhã. Mas, por exemplo, eu estou tendo só 2 horas que ela fica com a professora e o restante é atividades. Tá. Isso, a escola, ela teria que dar, por exemplo, um desconto da diferença do que ela não está cumprindo da própria carga horária, ou ainda não é momento de discutir isso? Não tem uma obrigação dela cumprir essa carga horária de horário normal de aula. Se ela está dando 2 horas, é isso que vai ser computado depois. Você sabe, inclusive nessa deliberação da Secretaria da Educação, é interessante que eles não colocam só o online. Eles colocam também a entrega de atividades, sejam elas presenciais ou semipresenciais, remotas. Então, por exemplo, se a escola está dando as 2 horas de aula, mas está dando uma tutoria daquele conteúdo um pouco depois, ou então está gravando aulas fora do período de aula, ou então está disponibilizando material, né, para fazer atividades que computam tantas horas, e aí a gente vai fazer essa conta no final e ver, somando tudo, se realmente está obedecendo as 800 horas anuais, né? Lógico que... Então, assim, todo o conteúdo vai ser computado, não é só... Todo o conteúdo. Eu estou online, tudo vai ser computado. Tudo vai ser computado, inclusive o conteúdo impresso ou via texto, né? A gente não sabe. Agora, sim, é importante que exista uma parceria entre as mães e a escola. Por quê? Todo mundo teve que se adaptar do dia para a noite, né? Então, a gente estava falando do dia 16 ao dia 18, todo mundo foi pego de surpresa, né? Sim. E, na realidade, essas aulas online, elas são válidas para todos os efeitos. Eu acho que discutir desconto de pedagógico agora é muito temeroso, inclusive saiu uma nota técnica do Procon, né? Não sei se eu já posso entrar nisso daí. Pode entrar. Obrigando as escolas à concessão de descontos, né? E aí, depois de alguns dias, acho que foi 2 dias, saiu um termo de entendimento entre o CIESP, que é o Sindicato das Escolas Particulares aqui de São Paulo, e do Procon, tirando essa questão da obrigatoriedade. Por quê? Em primeiro lugar, Procon é órgão fiscalizatório. Exato. Ele não legisla, né? E a gente sabe disso. Então, assim, ele não tem autonomia para legislar, para fazer leis de observação obrigatória, ainda culminando uma sanção, né? Que no final ainda tem uma ameaça para as escolas aí, ó. Se vocês não observarem, não concederem um percentual de desconto, seja ele qual for, vão ser multadas e sofrer processo administrativo. E aí, depois dessa nota do Procon, muitos pais vieram, né, falar sobre essa questão do desconto. Essa questão do desconto, ela caiu depois nesse termo de entendimento entre o CIESP e o Procon. Então, já não tem mais aquela questão da obrigatoriedade da concessão dos descontos. Mas o importante é a gente definir a diferença entre o contrato do pedagógico e o contrato do complementar, que é aí que pega. Porque a maioria dos consumidores, a gente confunde às vezes, né? Então, principalmente as mães da pré-escola ou do Fundamental 1 dos anos iniciais, o que acontece? Do infantil, né? O que acontece? Elas confundem, porque às vezes ela fecha com a instituição no início do ano 2 tipos de contrato que trabalha. Então, tem o contrato do pedagógico, que é o ensino regular, onde são disponibilizadas as aulas de cunho pedagógico, que obedecem à grade curricular e o cronograma homologado junto à Secretaria da Educação. E outra coisa é o integral, que algumas instituições chamam de período complementar, né, ou semi-complementar. A gente fala aí de um período adicional, né, no período de aulas. É o período onde a gente alberga recreação e cuidado. É diferente de ensino pedagógico, né? Então, uma coisa é o pedagógico, que é o contrato de prestação de serviços educacionais. E outra coisa é o contrato do complementar. São coisas distintas. O objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais, obedecendo o calendário oficial, cronograma e o currículo da Base Nacional Comum Curricular. E o outro
é recreação e cuidado, né? Às vezes até tutoria de ensino, né? Então, esse é um diferencial que algumas escolas dão, alguma coisa assim. Então, assim, desconto do regular, do pedagógico. Se a escola está prestando serviço a contento, eu vejo que é uma discussão que pode entrar sim, de repente, analisada caso a caso, de repente o consumidor perdeu renda, o pai e a mãe está com dificuldade nesses 2, 3 meses, é uma questão de chegar na instituição e conversar. E esse canal tem que estar aberto, tá? Inclusive com resposta em 1 semana, diz esse termo de acordo aí, entre o PROCON e o CIESP. Agora, o complementar, ele é um pouquinho diferenciado. Por exemplo, tem instituições que estão disponibilizando o período complementar com atividades. Então, tutoria de estudos, está dando atividades complementares de recreação para as crianças, brincadeiras, jogos, vídeos, alguma coisa assim. Mas você concorda comigo que o cuidado não tem? Quem está cuidando da criança é o pai, é a mãe que está em casa. Então, eu vejo uma perda do objeto do contrato aí. Né? E diante disso, seguindo o entendimento também desse termo de entendimento entre o CIESP e o PROCON, eles colocaram como obrigatoriedade, na realidade, a suspensão do período complementar, do integral, e das aulas extras, né? Que aí pode envolver outras coisas. De repente, a criança não fica no período integral na escola, mas ela faz balé, faz circo, faz patins, e faz uma série de outras atividades. Então, eles falam sobre a suspensão imediata de todos esses contratos, contados a partir de abril de 2020, tá? Então, isso é de vinculação, assim, não é obrigatória, porque o PROCON não legisla, né? Mas, guardadas as devidas proporções, ele pode ser suspenso, sim. E o perigo de tudo isso também, Carla, é o seguinte: na realidade, tem instituições cancelando o contrato. E existe uma diferença muito grande entre o que o termo fala, que é suspender contrato. Suspender. E tem uma diferença entre suspensão e cancelamento. Exato. Porque no cancelamento, o pai cancelou, eu estou livre daquela dívida durante esses meses enquanto durar a pandemia. Tudo bem. Só que no retorno, ele vai querer colocar a criança no integral de novo, na mesma escola que ele estava antes, certo? Sim. Só que no retorno, a escola vai poder cobrar taxa de matrícula, taxa de inscrição, porque ele cancelou o contrato. Vamos fazer um novo contrato agora no retorno. Com a suspensão dos pagamentos, suspende a obrigação da escola de prestar o serviço e suspende a obrigação do pai de pagar. Então, é uma suspensão do contrato. Então, o que a gente orienta é que suspendam o contrato do integral, das atividades extras, transporte, alimentação, né? Mas não façam cancelamento, suspensão. Cancelamento. Então, quando a gente analisa contrato, né? Contrato friamente, o que eu entendo? Desconto é uma faculdade. Agora, você deixar de cobrar uma prestação de serviço é outra. Então, realmente, quando tem essa interpretação, no integral, eu vejo que realmente não é um serviço que está sendo prestado. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, teria, sim, uma obrigatoriedade de não cobrar, mas não entraria como desconto. Agora, do pedagógico, que aí entra essa discussão que realmente o PROCON não poderia estar interferindo, porque desconto não há lei que determine que alguém tenha que dar desconto, né? E aí que foi uma discussão muito grande, né, que a gente viu aí em relação a essa nota técnica, né? E agora também tem uma outra questão, né? O PROCON, ele não vai resolver o problema dessa família. Ele vai, às vezes, dar uma orientação, mas ele não tem como resolver. Então, a família que realmente estiver passando por uma necessidade financeira, ela tem realmente uma necessidade de desconto, de rescisão, o que for, ela teria que entrar realmente no judiciário, porque o PROCON, ele não vai suspender nada, ele não vai suspender pagamento.
obrigar a escola a dar desconto. Então, às vezes, a pessoa acaba perdendo um tempo ali também com essa expectativa, e depois ela vai ter que, sim, se socorrer ao judiciário, né? Então, o que a gente está orientando é não judicializar tudo, sabe? Porque a gente está numa época que é muito difícil a questão da judicialização de tudo, né? O que a gente prima é pelo diálogo, né? A mediação. Eu acho que o PROCON, ele entra numa esfera aí mediadora, né? E conciliadora. Então, ele vai chamar esse prestador de serviços e vai chamar o consumidor e tentar fazer com que os dois entrem num acordo com relação a tudo isso. Ele pode atribuir multa, sim, né? Se tiver flagrante ofensa aos direitos do consumidor, porque esse caráter fiscalizatório também lhe dá esse poder, né, dessa sanção. Mas, assim, é isso que você falou mesmo, limitado a isso, né? Agora, se realmente existe um arbítrio, né, e uma flagrante inobservância da lei por parte do prestador de serviços, da escola, não tem diálogo, sabe? Já não recebe ninguém, o pai está perdido, não sabe o que fazer, não sabe nem se o filho está matriculado, se está tendo conteúdo, porque tem escola também que não está correndo atrás de fazer nada, nem de dar esse amparo, né? Então, aí eu acho que sim, a gente judicializa, né? E aí vem para os advogados resolverem aí. Mas fora isso, existe essa função mediadora, né? Sim. Tem aqui uma pergunta agradeço a todos que estão aí participando, e tem uma pergunta que é da Carla, ela fala a questão de se o curricular pode suspender, né, também, no caso do infantil. É uma questão que a gente comentou, Carla, um pouquinho no início. O que acontece se há uma obrigatoriedade, pelo que a doutora Gisele comentou, há uma obrigatoriedade da criança permanecer na escola. Se a partir de 4 anos tem, então, a obrigatoriedade da criança estar matriculada, e aí não teria, se vocês, né, tirarem, se a gente, mãe, tirar a criança da escola, nós teríamos que matricular em em alguma outra escola, tá? Até com questões punitivas aí para os pais que podem acontecer futuramente. Agora, eu não entendi aqui se você está falando se é suspender todo o currículo do infantil, porque, doutora, tem algum conteúdo que realmente eu preciso dar, a escola precisa dar no infantil? Então, por exemplo, eu estou as crianças de 4, 5 anos, que é o pré-1, não sei como que chama, né? Tem um conteúdo didático que tem que ser cumprido por essas escolas no infantil? Então, de 4 a 6 anos, como é obrigatório no infantil, existe um currículo que foi previamente homologado junto à Secretaria da Educação. Então, existe sim um currículo a ser observado, independente da idade das crianças, porque eles estão numa fase que a gente chama de pré-alfabetização e eles já saem alfabetizados do infantil e já vão para o ensino fundamental 1 praticamente alfabetizados. Então, existe uma proposta pedagógica que foi homologada junto à Secretaria da Educação e ela é de observância obrigatória e entra naquela carga mínima também disposta na Lei de Diretrizes e Bases. Agora, essa pergunta, acho que foi Carla, né, que perguntou. Isso. O que acontece? Quando a gente está falando abaixo dessa faixa etária dos 4 anos, existe também essa dúvida, né, das mães, do mini, do mater, né, do maternal, preciso suspender, mas eles estão dando conteúdo e tal, não sei o que. Olha, aí não é obrigatório a criança ficar matriculada, ela pode muito bem conversar com a instituição e ver qual que é a posição da instituição, porque a instituição não quer perder aluno, você entendeu? Então, para a instituição, é melhor suspender aquele contrato, suspende os pagamentos enquanto dura a pandemia, já que não tem aquela vinculação de um conteúdo obrigatório para ser ministrado, deixa a criança em casa, suspende o contrato, é melhor para o diálogo das partes. Agora, se existe está dentro daquela faixa etária obrigatória, aí não. Aí tem uma obrigatoriedade tanto do pai,
e da mãe, né, de permanecer com a criança matriculada, ajudar também no recebimento daquele conteúdo e da escola em cumprir o conteúdo curricular. Só uma coisa, antes da gente entrar aqui em umas outras perguntas, agora vamos imaginar numa situação que eu não consiga, as escolas não consigam mais repor essas aulas, se a gente perder um semestre mesmo, né, em um semestre, enfim. E aí sim a gente poderia estar discutindo uma questão de obrigatoriedade de devolução, de não cobrança ou de devolução de pagamentos, porque... Pode falar. Desculpa. Pode falar. É que você vai falando e a minha cabeça... Já vai pensando, já isso vai aí. pensando. Todo dia esse assunto, todo dia. Sim. E eu acredito, Carla, que são casos e casos, né? A gente tem que analisar muito bem o caso concreto, porque tem instituições que estão tirando dinheiro não sei da onde, capacitando professores para entregar um conteúdo de qualidade, e não tem como a gente não homologar aquele esforço que está sendo feito pela instituição. Então, eu acredito que não vai ter nem obrigatoriedade de reposição de aulas. E a gente vai poder colocar tudo isso no currículo da criança, vai ser homologado junto aos órgãos competentes e nós passamos o ano muito bem, voltamos à vida normal. Agora, tem casos que, por exemplo, a escola está sendo deficiente na entrega do conteúdo, esse tipo de coisa, aí sim caberia uma discussão de um desconto ou um abatimento proporcional, né? Porque, na verdade, a gente fala de mensalidade, mas é uma parcela da anuidade, né? Então, na verdade, a gente fala de uma anuidade dividida em 12 ou 13 vezes, depende da instituição, como ela faz. E aí, sim, poderia a gente falar sobre um abatimento, porque se perder o ano, eu não vejo que é um prejuízo só econômico, né? A gente está falando de um prejuízo para as crianças mesmo, né? É um ano perdido, é um ano para o aluno perdido, uma situação de instabilidade. Então, se a gente também largar a mão disso tudo e ir para um outro extremo, a gente também pode estar prejudicando a criança, ainda que os pais não sejam prejudicados financeiramente, existe um prejuízo para a criança. Então, a gente tem que falar a mesma língua, né? Eu até vi uma entrevista ontem que falava com o secretário da Educação aqui de São Paulo e falava sobre isso. A gente tem que falar a mesma língua, né? Os professores junto com os mantenedores, junto com os pais, para que a gente possa não ter esse ano como perdido, né? Então, e aí a questão do pedagógico mesmo, né? Se chegar num ponto, igual você comentou, que essas aulas online, elas podem ser consideradas como válidas, mas eu não atingi todo o meu pedagógico que tinha que ser cumprido. Vamos passar para frente. E uma outra questão, essa escola que, por exemplo, não está cumprindo, né? Até como você comentou, tem escola que não está nem aí, que não está dando atenção para essas aulas online, não está se esforçando, não está fazendo nada. E aí, não vai ter nenhuma fiscalização disso, porque aí lá no final nós vamos ter um déficit educacional muito grande, porque eu vou ter crianças que tiveram aulas esse ano e vão ter crianças que não tiveram nada. E aí, até depois para fazer uma troca de escolas, quer dizer, vai ser uma situação bem complicada. Então, não tem também nenhuma fiscalização do que as escolas estão fazendo, está deixando as escolas à vontade. Como que está isso? Na realidade, existe sim essa fiscalização, né? Junto à Secretaria da Educação, sim. Na realidade, os órgãos públicos estão trabalhando também remotamente. Mas o que algumas instituições estão fazendo para garantir que os seus alunos não sejam prejudicados? Eles fazem relatórios de tudo isso, né, fazendo a contagem das horas que estão sendo disponibilizadas, comprovação de tudo isso e levando para a homologação junto à Secretaria da Educação. E depois que acabar de tudo isso, no final, a gente vai ter que homologar tudo isso. Vai homologar as atividades, vai ter que homologar as horas que foram ministradas em hora-aula ali, virtuais, seja da maneira como foi disponibilizado o conteúdo. Tudo isso vai ser homologado junto à Secretaria da Educação. Vão ter trabalho esse ano.
E aí vai ser individual, então, pelo que você está falando, vai ser cada escola. Para cada escola, com certeza. Nossa. Com certeza. Nossa. E o pior é que o pessoal o que algumas escolas fizeram para não ter muito prejuízo nesse período, não sei se casa com o seu caso aí. Algumas escolas anteciparam as férias de julho para abril. Né? Sim, foi também... teve algumas, a nossa não. Então, tem o lado bom, né? Então, por exemplo, abril ficou como um período que a gente conseguiu passar o problema um pouco mais para frente. Então, julho vai ter aula, para quem deu as férias em abril. E também não teve muito prejuízo de ter que ficar computando essas horas nesse período, depois homologar tudo isso depois. Então, foi uma saída que as escolas tiveram de antecipação das férias de julho para abril. Mas algumas escolas não optaram em fazer isso e estão ministrando conteúdo. Mas eu vejo que, assim, tudo isso vai ser homologado junto à Secretaria da Educação. Esperamos que passe logo, né, e a gente não tenha muito trabalho em cima disso. Mas existe um órgão fiscalizatório, sim. Tá. Então, por exemplo, os pais que não estão tendo aula nenhuma, eles poderiam entrar em contato direto com a Secretaria da Educação. Sim, com certeza. Eles fazem uma fiscalização nessas escolas. Exatamente. Até porque é obrigação da escola, né? Então, assim, eles estão não só se abstendo de uma obrigação contratual, civilmente falando, mas também a gente tem que entender que educação é direito social. Então, eles têm uma concessão para ministrar a educação, né, para as pessoas, as instituições particulares, porque, na verdade, isso é dever do poder público. Então, esse dever, eles assumem, né, esse dever público de ministrar aulas, mas a gente tem que entender que antes de mercadológico, é um direito social. E a gente tem que encarar assim também, né? Tá. Tem uma pergunta aqui da Fabiana Rodrigues. Como que fica essa questão de notas, né? Então, a gente está tendo as aulas online, mas eu também posso aplicar, então, tem que ter essas avaliações nesse período, por exemplo, fechou o trimestre, então, vão ser aplicadas notas, isso tudo vai ser computado também? Inclusive, nessa deliberação 177 de 2020 da Secretaria da Educação fala sobre avaliações, né? Então, a escola, ela tem que obedecer o cronograma. Tá. Existe o cronograma. É lógico que tem uma flexibilização, né? Então, por exemplo, não consegui ministrar todo o conteúdo ainda, vamos postergar o calendário de provas lá para frente. Mas dentro do ano vão ter que ter as avaliações, os trabalhos. Pode, de repente, mudar a forma avaliativa, mas a metodologia de avaliação. Mas o que não pode mudar é a obediência ao calendário escolar e ao currículo proposto. Então, vai ter que ter avaliação. E é isso também que é um alerta para as mães, né? Porque algumas mães não ficam em cima das crianças, olha, tem que fazer, vamos fazer a aula, olha, acorda, vamos lá para o computador ou para o celular, vamos fazer as aulas. E não se atentam ao fato de que está sendo atribuído faltas, né? Estão sendo dadas notas pelas atividades, tem as avaliações, e a criança vai poder ter prejuízo, né? Com relação a tudo isso, lá na frente. Nós temos um problema, porque até no começo, o que a gente observou, que muitos pais também estão trabalhando em casa. Então, é difícil eles darem atenção, às vezes, para as crianças, né? E essa rotina com o computador, para a criança também foi tudo uma novidade. Então, por exemplo, eu tive situações onde eu não sabia os recursos tecnológicos para poder auxiliar minha filha. Então, a gente tem também essa questão da dificuldade dos próprios pais em estar auxiliando. E aí, as famílias que têm até mais de uma criança, a gente percebe que realmente uma das crianças acabam sendo muito prejudicadas, porque os pais não conseguem se dividir em todos, né? Mas tem que ter uma participação, sim, né? Tem que manter essas aulas e os pais têm que incentivar, né? Tem que ajudar. Eu acho que é primordial. É para o melhor interesse da criança também, né? Agora, lógico, eu acho que também tem que ter um olhar do pedagógico para isso, né?
Então, vê, por exemplo, olha, a aluna tal, ela não tem entrado nas aulas no horário, ela não tem feito as atividades, como que a gente pode ajudar a mãe, o que está acontecendo? Sabe, essa atenção, esse feedback? Porque, acima de tudo, tem um conteúdo pedagógico que é muito importante. Então, a criança na fase de alfabetização, por exemplo, ela precisa de uma atenção maior, a gente sabe disso, né? Porque já passei por 3. Então, essa atenção, de repente, o pai e a mãe não conseguem dar, mas uma tutoria, né? Ou uma promessa de reposição dessas aulas lá na frente, né? Ou umas aulas de reforço, tudo isso vai ter que ser adaptado, mas a escola vai ter que dar esse feedback lá na frente também, né? Para que seja configurada a prestação de serviço devidamente prestada. Né? Porque nós temos também as crianças que têm alguma dificuldade com o aprendizado, né? E a escola, ela tem que dar esse atendimento diferenciado em sala de aula. Só que quando você está através de uma aula online, esses trabalhos que estão sendo feitos, você não consegue individualizar. Você acaba tendo também essa falha, porque eu não consigo atender, às vezes, a característica daquela criança, né? Então, aí esses casos, a escola também teria que se adaptar para atender essa necessidade dessa criança, no caso, então. Olha, é muito pertinente essa sua pergunta. E, inclusive, ontem eu vi uma discussão sobre isso, e os profissionais ficaram sem ter o que responder com relação a isso, porque existem crianças com necessidades especiais, né? Sim. Existem crianças que a gente não fala de um déficit de aprendizado, a gente fala de uma importante, né, necessidade cognitiva, uma perda de atenção, é uma coisa. Agora, quando a escola, a gente sabe que tem a obrigação de absorver as crianças com necessidades especiais, inclusive com a promoção de tutores em sala de aula específicos para cada dificuldade, mas assim, como é que faz quando está em casa? Sem a possibilidade de vir um tutor de fora, porque a gente está no meio de uma pandemia, não dá para o tutor vir de fora, né? E então eu acho que teria uma necessidade de adaptação dessa parte pedagógica, sim, importante. Existem estudos sendo feitos com relação a tudo isso, como fazer, né? Como transmitir isso online, né? Sem o contato com a criança, sem o olhar. Existem estudos sendo feitos, mas ainda não chegamos num consenso com relação a isso. O único consenso que nós chegamos contratualmente é que existe a necessidade de reposição dessas aulas, existe a necessidade de reposição de conteúdo quando tudo isso se normalizar, especialmente nesses casos. Né? Então, não adianta eu falar, a aula foi dada. Não, nesses casos a aula não foi dada. Né? Então, eu entendo que não. Na minha opinião, não foi dado o conteúdo. O conteúdo não foi ministrado. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a falar com a escola porque o meu filho, ele não se adapta com essas aulas. É como se fosse Zoom, né? Que as pessoas acho que se conhecem mais, né? Mas ele usa os recursos tecnológicos, ele navega na internet, ele domina tudo, mas no momento que ele tinha que ficar na frente do computador para ver os amiguinhos e todos pequenos, então tinha aquela questão que um ligava o som, outro ligava o som, então acabava ficando aquele tumulto, e para ele não foi produtivo, né? Então, eu cheguei a falar com a escola, mandei um e-mail, falei, olha, para mim não está funcionando, eu não vou entrar mais, e realmente eu entrei agora que eles vão entrar de férias, tá, nessa escola, mas eles ficaram desde todo o período de pandemia aí, com aulas online, mas para ele eu não conseguia me adaptar. E aí eu cheguei, eu conversei, eles acabaram me dando uma possibilidade de fazer aulas com ele separado, né, para ver se ele se adapta a esse sistema, e nós fizemos 2, acabou sendo produtivo, e agora eu vou tentar inseri-lo novamente na turma, para ver se ele consegue, porque hoje, o que eu até percebo, né, para a criança, ela acaba, pelo menos para mim, em casa, tanto com os 2, né, eu tenho uma no 4º ano e um no infantil.
o que eu percebi? Que a partir do momento que eles tiveram contato com os amigos e essas aulas, eles acabaram ficando mais tranquilos. Então, às vezes, aquela resistência de ir para o computador, né, que às vezes a gente, pai, tem, mas para a criança foi muito bom. E, assim, para minha filha do 4º ano, ela está indo super tranquilo, assiste as aulas, mas para o pequeno estava tendo essa divergência. E agora ele até vem me questionar dos amigos, tal, então acaba sendo também um momento de, entre aspas, um lazer para eles, né? Então, por isso tem que ter realmente o pai ali tentando ajudar, né? Mas o que eu sinto é assim, Gisele, a maior preocupação realmente de todas as famílias neste momento é realmente essa perda pedagógica, porque me parece assim que a gente vai cumprir um ano e vai carregar, talvez, isso que ficou sem ser ministrado para o futuro. E aí, pelo que eu estou entendendo, cada escola vai meio que se adaptar ao seu próprio currículo, né? E eu acho que isso é uma grande preocupação para todos nós, né? Porque vamos pensar em uma escola que não tenha a continuidade. Então, por exemplo, o Fundi 1 para o Fundi 2. Aí tem que ir para uma outra escola. No seu caso, o 3º colegial, né, que você falou? 3º médio. 3º médio, então já vai para uma faculdade. E aí, né, um vestibular, será que vai ser mudado esse conteúdo do vestibular, do Enem? Como que vai ficar isso? Vai ser esquecido o 3º ano para o Enem, para o vestibular, ou não? Vai ser cobrado normalmente? Inclusive, ontem até a diretora da Federal, ela fez um memorial e mandou, né, para o governo federal falando sobre essa questão do Enem, né? Eu vi essa matéria ontem, achei muito interessante. Todas as faculdades estão se mobilizando com relação a isso. Porque, assim, não tem como você falar, não, foi ministrado conteúdo. Mas não é a mesma coisa, né? Os cursinhos não estão dando aula, o 3º médio estão revisando, às vezes, conteúdos que já viram no 1º e no 2º ano, e tem matéria que vai cair no Enem que ainda não viram agora. E eles estão insistindo na permanência do Enem desta forma, né? Então, tem discussões falando, mas eu vou perder um ano da minha vida, eu vou ter que fazer o Enem só ano que vem, entrar na faculdade só no outro ano. Então, tudo isso é uma discussão muito ferrenha, mas eu acredito no seguinte, a gente tem que procurar diminuir as desigualdades de tudo isso, né? Porque tem criança, como você falou, vai sair para o Fundi 2, né, que é a dos anos finais, já sem essa bagagem, que seria tão importante agora nessa transição, né? Então, eu acredito que isso que você falou do seu exemplo, do seu filho, esse feedback da escola de ver a sua demanda e falar, olha, vamos tentar fazer assim para ver se a gente consegue, e tem que ter esse diálogo. Eu acho que a gente vai conseguir tudo isso com diálogo, né? A gente vai conseguir sair de tudo isso com diálogo. Então, tem que ter um diálogo aberto entre a escola e os pais, né? Para que a gente possa sair de tudo isso com menos lesão. Eu acredito que vai ter prejuízo, sim, vai ter muito prejuízo. E aí a gente vai ter que discutir isso lá na frente, de quem é a culpa desse prejuízo. Mas até o último momento não é culpa de ninguém, né? É uma pandemia mundial. Então a gente tem que analisar isso sempre com empatia, né, na minha opinião, tentando se colocar no lugar do outro. É o que eu acho, é o que eu acredito. Tem muitas pessoas aqui, realmente, a questão financeira é o que mais está incomodando as pessoas, né? Então, a Fabiana Rodrigues, ela comenta nesse sentido, a Adriana Meceles, não sei se falei correto o sobrenome, a Carla Caldas Cândida, a Elaine Pantaleão. Então, até a Elaine, ela comenta que tem algumas escolas que acabaram dando desconto porque elas não estão tendo o consumo de água, de eletricidade, materiais de higiene, vale transporte, né, para os professores ou para todos os profissionais.
E nesse sentido, você vem acompanhando, tem alguma escola que vem dando desconto? Assim, tá sendo, a maioria das escolas deram desconto ou a minoria deu desconto? Como que A você vê isso? minoria deu desconto. A Minoria. minoria deu desconto. Por quê? O que acontece com relação às escolas? Inclusive, esse Gisele, termo de só uma entendimento questão. Você trabalha mais na região de São Caetano, né? no ABC. ABC, tá. Isso, Então, essa sua visão é da região do ABC, que isso, realmente a minoria das escolas deram desconto, tá? exato. Algumas deram desconto sim, mas entenda, algumas escolas tiveram que se adaptar tecnologicamente, porque não tinha uma estrutura tecnológica para ministrar as aulas, avaliações, treinamento dos professores e uma série de outras coisas. E, às vezes, a folha de pagamento representa 90% do custo da escola. Então, não tem como se falar em desconto quando eles estão trabalhando mais, né? Então, às vezes, tem professor que fica até fora do horário, trabalhando, gravando aula, e preparando conteúdo para ser entregue pela internet. Eles estão tendo muito mais trabalho do que antes. E, na verdade, quando a gente fala de uma diminuição de custos de água, né, luz, e porque não tem a presença física das pessoas lá, eu acho que tudo isso tem que ser muito discutido. O que o termo de entendimento do PROCON do CIESP fala é que a parte que for fazer prova disso, né, ela não pode, por exemplo, apresentar, requerer da outra parte, né, documentos sigilosos fiscais ou bancários, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu não posso exigir da escola que ela me apresente, né, a planilha de custos dos 3 últimos meses para a gente ver se teve um déficit, né? A não ser judicialmente, a gente sabe muito bem disso. Mas, assim, tiveram escolas que tiveram uma diminuição de custo, sim, até porque suspendeu o contrato, né? Então, a gente tem aquelas MPs 936 e que deu essa concessão para suspensão de contratos do administrativo ou de monitores, por exemplo, que não estão trabalhando nesse período. Então, a gente vê essas diminuição de custos. Tiveram escolas que deram assim, um desconto simbólico para todos, mas eu acho que o que está sendo mais efetivo é olhar o caso concreto. Porque às vezes é um pai que não tinha desconto antes, mas perdeu uma renda importante, ou a mulher perdeu, a casa perdeu uma renda importante. Então eles conseguem chegar na escola e ter esse diálogo e ter um desconto muito maior. Então, para não perder o pai, o cliente, eles fazem esse tipo de desconto. Então, quando eu digo minoria, eu estou dizendo de um desconto para todos os pais. Mas a quantidade de descontos que estão sendo dados para cada um individualmente é infinitamente maior, né? Inclusive o percentual de desconto. Então, depende da análise do caso concreto, né? Okay. E o pessoal está falando, né? Nós tivemos custo com material escolar, com livros, com todo o material, né? Que a gente acaba comprando, né? Papel, tal, que acabou ficando, não vai ser utilizado. Tem a questão também de uniforme, né? Porque esse ano a gente vai acabar, às vezes, as crianças perdendo o uniforme. Então, assim, para os pais, acaba sendo realmente a questão financeira é uma coisa que acaba interferindo bastante, né, na avaliação. E tem aqui também uma outra questão que não há obrigatoriedade de qual é o horário de aula online que tem que ser prestado, né? Então, pelo que você falou, as aulas têm que ser prestadas, mas não existe uma regra, eu preciso dar 1 hora, preciso dar 2, preciso dar 10. Não há uma determinação do quanto a escola precisa fornecer de material de ensino nesse período. É isso, né? Não, desde que ela fique nas 800 horas No anuais. final. Então, né, no final, a conta tem que dar 800 horas anuais. Né? Tá. Mas assim, não tem uma especificação, até porque tem uma flexibilização de tudo isso. O que as escolas estão analisando? Por exemplo, tem criança que tinha que acordar cedo para ir para a escola, começava às 7. Então, eles entendem que não é justo acordar a criança para estar 7 horas na frente do computador já aproveitando o conteúdo, que teria como dar essa flexibilização para ele começar às 9, começar às 10 e não ser tão oneroso para a criança.
até para ela poder se adaptar nesse novo ambiente, né? Então, algumas escolas estão alterando o horário por causa disso, ou por um outro caso pontual. Geralmente, eles estabelecem e obedecem o horário que é feito no início do ano. Mas é como eu te falei, desde que obedeça ao currículo proposto, homologado junto à Secretaria de Educação, e a carga horária mínima, ele está dentro. Tá. Gisele, a gente está chegando aqui em 59 minutos de bate-papo. Meu Deus! Que vai cair a transmissão. Acho que você vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais, hein? Pode me chamar. Eu agradeço muito, viu? Se você quer dar um recadinho final, alguma coisa, para a gente se despedir, então. Carla, agradeço. Agradeço muito a oportunidade. É como você falou, essa parceria é muito legal, né? A gente tem que ter, porque a gente também está se adaptando a esse período, né? Então, é uma forma da gente discutir aquilo que a gente trabalha no dia a dia e é muito bacana, muito válido. Tem coisas que eu escutei hoje que agregam muito naquilo que eu tenho trabalhado e agradeço demais, viu? Estou à disposição e acredito que com diálogo a gente vai conseguir passar por tudo isso. Isso mesmo. Então tá ótimo, Gisele, que acabou aqui, acho que já caiu a conexão para o pessoal aqui, mas eu te agradeço. E eu vou vendo, se tiver mais alguma discussão, alguma coisa, eu vejo se você estiver disponível para a gente bater um papo de novo, aí a gente marca novamente. Obrigada, tá bom? Gostei muito, viu? Obrigada a você aí. Tá, um beijo. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo.